Saudações e votos de saúde. Eu me chamo Caio Feitosa, sou licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Piauí, mestrando em Artes Visuais, além de pesquisa, História, Teoria e Crítica da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, e mediador educativo da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa 32ª edição do Confaeb, esse congresso salutar para a nossa prática, não só empírica, profissional, e de fato, reverberação poética, né, de afetação, para falar sobre esse trabalho intitulado Enquanto Isso, Negociações, Revisões da Historiografia da Arte Brasileira para a Construção de Pedagogias. E aí a gente vai bater papo aqui rapidamente, né, de fato, como uma coisa muito inaugural, assim, né? Os pontos que estão aqui destacados são muito mais densos e geram outras implicações que eu espero que a gente possa desenvolver a partir dessas nossas conversas aqui, né, nessa roda. Então eu começo com do fim para o começo e a partir daí, né? Trago Asma que diz que, em suma, definimos-nos a partir do que lembramos e esquecemos juntos. Reformulação da identidade sempre significa também reorganização da memória, o que também vale, como bem sabemos, para a comunidade, não menos para indivíduos. Isso se reflete em uma reformulação dos livros de história, na derrubada de monumentos, na renomeação de prédios públicos e praças. Quilomba fala que não é o sujeito negro que estamos lidando, mas com as fantasias brancas sobre o que a negritude deveria ser. Fantasias que não nos representam, mas sim o imaginário branco. Isso tudo para falar do contexto, né, do Seminário Internacional História da Arte no Agora, Debates no Brasil, que foi realizado no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, MAC-USP, no primeiro semestre, né? Teve uma série de painéis debatendo vários temas dessa construção historiográfica brasileira, dos quais eu elenquei o painel 3, né, abordagens 1, racialidade, epistemicídios e a história da arte, né, que teve os debatedores professora Leslie King Raymond, do Maryland Institute of Arts, né, o professor Igor Simões, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e a professora Arissana Patachó, da UFBA. Né. Desses eu, de fato, utilizo como crivo o professor Igor Simões, né, para a gente poder delimitar e discutir, né, de forma mais aprofundada essas questões que cada um traz, né, do seu lugar de fala. E aí, inquietações que movem a inércia, né? E algumas questões iniciais, né, que eu me faço e me perguntava também à época, enquanto participava desse seminário, que era a quem interessam as questões envolvendo representatividade nacional? E que questões são essas, né? Como os livros didáticos transmitem essas respostas, né? Pensando que os livros didáticos vão vincular, de fato, né, essa construção historiográfica. E que gargalos, né? Que ângulos obtusos essa veiculação também carrega, né? Para chegar nessa questão problema, né, de como pensar a construção de pedagogias a partir de revisões da historiografia da arte brasileira, né? É possível fazer isso, né? Que questões são essas, né? Que mecanismos a gente pode, de fato, utilizar aí para poder pensar essas questões, né? O professor Igor Simões vai elencando alguns tópicos, né? Algumas idiosincrasias desse contexto que nos levam a reflexões, de fato, importantes, né? E ele diz: o outro é uma invenção necessária para garantir o lugar precário da regra. Portanto, como se nomeia a regra, né? E daí ele vai debater um pouco sobre essa questão da hifenização categórica, né, de arte afro-brasileira, de arte indígena, né, de arte afro-diaspora, né, mas ele vai mobilizar isso, né, e vai nos elucidar que essa arte afro-brasileira enquanto categoria política, né, e não estética, né? Então alguém em algum momento vai lá e nomeia, né, quem são os seus outros, né, e daí ele vai elencar essas questões, né, enquanto uma escuta seletiva, né, e não um silenciamento. Então, essas pessoas que estão, de fato, vinculadas a esses movimentos, né, que são pessoas negras, dissidentes de gênero, indígenas, produziram durante a história dessa construção de Brasil, né? A questão é que essas produções não aparecem nos meios de legitimação, né? Seja nos escritos ou então aquelas bibliografias que a gente acessa desde da escola, mas também na universidade, né? Então, não é que existiu de fato um silenciamento. Essas pessoas, elas produziram, mas existiu uma escuta seletiva, né? Do que é veiculado, né? E daí ele elenca esse ideal de uma existência negra em bloco, né? Então são sempre eles, né?
como se dentro desse grande bloco criado não existissem heterogeneidades das mais diversas possíveis, de fato, das formas de se pensar e existir no mundo, né? E do que se retratar também enquanto categoria estética, né? Então, isso é também uma coisa que é preciso que seja destacada, né? E daí, enquanto categorias teóricas e empíricas, a gente vai trabalhar com o próprio professor Igor Simões, Leida Asma, Campline, Manuel Araújo de Porto Alegre, Renata Bittencourt, Du Bois, Quilombe e Quijano, né? Pensando categorias como colonialidade, do poder, eurocentrismo, América Latina, culturas híbridas, esses movimentos, né? Dos modernismos e como que a gente percebe também essas categorias bem aplainadas, né? Como se tudo fosse uma continuidade, né? E esses intentos revolucionários, mas também para pensar um pouco sobre essa historiografia da arte brasileira, né? Porque daí a gente poderia elencar inúmeros exemplos, né? Mas aqui eu trago um para a gente ser sucinto, tendo em vista também esse tempo que é resoluto, né? E, por exemplo, a missão artística francesa, né, de 1816, né, com esses intentos do Dom João VI, quando chega aqui com a coroa portuguesa, né, de tentar retratar da melhor forma possível, né, esse Brasil, essa fauna e flora. E aí ele acha que, de fato, as melhores pessoas para retratarem isso sejam artistas franceses, né? Então, com isso vem Nicolas Antoine Tounet, Debré, e aquela história que a gente já conhece, né? E eu trago um exemplo para dizer que não está tão longe assim, né? Parece que 1816 foi há um tempão, mas um dos descendentes do Antônio Tounet é, por exemplo, Afonso Scagnoli Tounet, né? Que vai ser diretor do Museu Paulista de 1917 a 1946, não faz nem 100 anos, né? E durante esses 29 anos de direção, ele encomenda, né? E várias obras, né? Que acabam corroborando com o imaginário cultural brasileiro das pinturas acadêmicas como gêneros do passado, né? Isso tem uma série de imbricações na forma como a gente concebe algumas questões, né? Sobretudo no tocante à representatividade, né? E representação de povos originários, povos dissidentes, sobretudo numa relação que não é horizontal, né? Sempre uma tutela, ou então dessas pessoas dentro de um imaginário, né? Ali que parte de uma idealização também, né? E sempre num lugar de subalternidade, né? Então, isso também, como é que isso aparece, né, nas nossas discussões em sala de aula, né? Como é que a gente pode também tocar essas questões? Isso é um ponto fulcral, né, para esse seminário, também para esse painel. E aí poderia elencar obras como Primeira Missa no Brasil, de 1861, do Vitor Meireles, Partida da Monção, de 1897, do Almeida Júnior, O Jantar, do próprio Baptiste Debré, de 1820, né? Apenas para citar algumas, né? Essa também, a Moenda, né, do Heitor dos Prazeres, né? Que é uma obra emblemática, né? Participa de uma das Bienais de São Paulo, e quando é recebida no circuito, né? Ela é entendida como uma representação de pessoas escravizadas, né? Mas o próprio Heitor dos Prazeres está fazendo uma outra cena aqui, né? São pessoas que estão no seu próprio patrimônio, no seu território, trabalhando, né? E aí a gente tem uma tendência a associar a essas categorias de escravização, que são importantes também de serem debatidas, mas a gente consegue perceber pessoas negras sendo retratadas em pinturas de um outro lugar que não esse, né? Isso é uma questão, né? E aí Moenda nos gera também essas idiosincrasias, de pensar também da pessoa negra, né, que pinta, né? E como é que essa obra, por exemplo, foi recebida no circuito, né? E essa obra foi premiada, do Heitor dos Prazeres, mas ele é pouco comentado, né? Então, a gente percebe também como essas veiculações e como as formas dessas produções, não só da representação, mas das pessoas, né, dos agentes que as constroem, né? Como é que isso é recebido no circuito? De novo, aquela escuta seletiva e em detrimento de um não silenciamento, né? E aqui a gente passa para pensar essas questões do hoje para configurar o amanhã, né? Então, entender essa história da arte enquanto lugar de negociação, né? E também dar conta dessa carência de construção de referenciais históricos brasileiros, né? Para além desses hegemônicos que a gente já conhece, né? Entendendo essas descontinuidades de propostas metodológicas da história da arte, né? Então, se eu estou aqui pensando isso agora, também nessa linha de pesquisa de história, teoria e crítica, é para pensar como é que essa construção historiográfica pode refletir na nossa prática em sala de aula, né? Como é que isso tudo pode gerar pano para manga para a gente entender processos do ensino e da aprendizagem. Agora eu me abro para as considerações e agradeço mais uma vez, né? Espero que a gente tenha uma boa discussão aqui. Abraços!